Em Segundo Reis tem uma história, eu não achei aqui, talvez capítulo 6, mas o rei da Síria, ele está chateado, porque Israel foi derrotado numa guerra e não tem mais capacidade de se defender, então ele está planejando saquear Israel, só que dá sempre errado para ele. Parece que Israel tem uma notícia com antecedência de tudo que ele vai fazer e está sempre preparado. Então ele chama seus conselheiros e fala: qual de vocês é espião? Eles devem ter ficado bem assustados, né? Porque ele é capaz de matar todos. Aí os conselheiros falam: não, rei, ninguém aqui é espião, mas tem um profeta em Israel. E tudo que o rei fala, Deus fala com esse profeta. E ele fala com o rei de Israel, e assim o rei de Israel está sempre preparado, né? Ele falou: então, tem solução. Qual o nome desse profeta? É Eliseu, né? E onde ele se encontra? Falaram o nome da cidade. Aí o rei da Síria mandou um exército para lá. E de madrugada eles cercaram a cidade. Ao amanhecer, o jovem, que era assistente do Eliseu, né? Assistente pessoal, eu acho que é linguagem de hoje, e ele foi lá fora e ele viu esse exército da Síria cercando eles e entrou dentro de casa apavorado. Ele sabia que ia morrer naquele dia, né? Ele disse: ai, meu Senhor, ele falou com o profeta, que faremos? Você lembra o que o profeta falou com ele? Ele disse: não preocupa não, jovem. Mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Tudo bem, só que o jovem sabia contar, né? Eu imagino ele olhando pela janela. Depois ele olhava dentro de casa. 1, 2. Tentar de novo. 1, 2. Ele deve ter pensado que é hora para o velho pegar Alzheimer, né? Ele perdeu o raciocínio, sei lá. E aí você lembra o que o profeta fez? Para Deus abrir os olhos dele? Foi. E quando Deus abriu os olhos do jovem, o que é que ele viu? Carruagem de fogo cercando eles e protegendo. Agora veja comigo. Antes Deus abrir os olhos, eu não lembro se falar que Deus abriu os olhos ou deu olhos para ver, mas é a mesma coisa. Antes ele estava vendo só os fatos, ou o que nós chamamos de fatos hoje em dia no mundo humanista, né? Ele estava vendo só as circunstâncias materiais. E segundo os fatos, as circunstâncias materiais, eles estavam mortos, né? Então, antes de Deus abrir os olhos, ele estava vendo os fatos. Depois de Deus abrir os olhos dele, o que é que ele estava vendo? Ele estava vendo a verdade. Se você percebe só o material, só as circunstâncias, só o que a maioria chama de fatos, você não está vendo a verdade. Você está vendo algo que é verdadeiro, mas é aquém da verdade. Quando eu e Pamela partimos para o Brasil, nós saímos de Bogotá, na Colômbia. Acho que vocês estão lendo o livro, né? Com a Avianca. E nós estávamos sobrevoando a Amazonas, e eu na janela, e a selva vai passando lá embaixo, né? Parece uma mesa cheia de brócolis. Lá, né? E você voa, e voa, e voa, e voa, e não chega até o fim. E eu estava lá sentindo tudo que eu conhecia na vida, tudo que era familiar, amigos, família, clima, língua, comida, tudo que eu conhecia, estava ficando lá para trás. E voava, e voava. Aí eu comecei a pensar sobre a chegada. Naquela época eu tinha que chegar em Galeão, no Rio, porque
O aeroporto de São Paulo era pequeno, né? E eu pensando, nós temos passagem de ida só. Eu só tinha $6 no bolso, né? E não tinha passagem de volta. Não tinha visto. Não conhecíamos ninguém no Brasil. Não falava nenhuma palavra de português. Eu cheguei aqui falando graças com todo mundo. E eu comecei a pensar, se eles fizeram uma pergunta na imigração, eles vão nos meter no avião e mandar de volta. E eu pensando essas coisas, acho que aparecia a preocupação no meu rosto. Pamela estava do lado lendo um livro. Uma hora ela olhou para mim e disse, você parece estar preocupado, qual é o problema? Eu disse, uai, Pamela. Eu, na verdade, não disse uai. Eu não conhecia Minas ainda, mas algo equivalente, né? Mas ué, nós temos passado de ida só, não tem dinheiro. $6, ninguém nem troca $6. Não temos conhecido para ter referência. Temos só uma carta. Se eles fizerem uma pergunta lá na imigração, eles vão nos expulsar do país. E ela lá, me escutando, ela disse, deu um olhar que você daria para um doido, né? Falei, Jim, Deus vai suprir ou não vai? E eu lá, O que estava acontecendo naquela conversa? Eu estava falando os fatos com ela e ela estava me lembrando da verdade. Deus tinha um propósito de mobilizar o Brasil para missões. Ele ia cuidar de nós, né? E eu estava meio preso nas circunstâncias. Quando chegamos no Brasil, quando aquele voo pousou, né? Nós descobrimos que Loren ia estar num retiro de missionários estrangeiros na Serra Negra do estado de São Paulo. E eu falei, Senhor, teria sido tão bom ir lá, mas não dá, né? Porque não tem dinheiro. O missionário tinha nos escrito dizendo que custaria $70 por mês para hospedagem e 50 para estudar a língua. Quando chegamos, descobrimos que era 50 para estudar 1 hora por dia, uma pessoa. Mas éramos 2 pessoas, íamos estudar 4 horas por dia, então era $400. Nós tínhamos promessa de nossa igreja de nos sustentar com $50 por mês. Então, e nossa hospedagem na carta do missionário custaria $70, só que descobrimos que era $70 cada, então era 140. Agora é $540 antes de comprar pasta de dente ou qualquer coisa, né? Então, nosso sustento não dava nem o dízimo das despesas. Quando acabamos de descobrir isso, o missionário estava conosco no apartamento onde íamos nos hospedar com uma família brasileira. Ele ficou envergonhado, foi embora, e eu levei Pamela para ver nossos aposentos, né? Agora, eu devia explicar, a Pamela foi criada no Havaí, ela é do Havaí, nasceu lá. Vocês orem por nós temos que ir para o Havaí toda hora. Mas alguém tem que fazer, né? Tudo bem. Se quiser, deixa que eu faço. Mas ela tinha um tio que era um construtor famoso lá na ilha de Oahu, onde mora a maioria das pessoas, né? E os pais dela ganharam bem, assim, vendendo as casas que o tio construía. A Pamela cresceu em casa boa. Quando eu conheci ela, tinha um suíte só para ela, com banheiro particular e tudo. O pai dela comprou um carro para ela quando ela tinha 15 anos, para ela poder ir e voltar do colégio mais conceituado do estado. Ela estudou no mesmo colégio que Barack Obama. E vocês pegaram a ideia, né? E ela vivia assim. E então ela
se casou comigo. Agora eu estou mostrando nossos aposentos, né? É um quartinho, talvez esse tamanho. Pintado azul melancólicos, que mineiro é chegado, né? E os móveis eram dos mais simples. Na cama não tinha nem colchão, era um pedaço de espuma. E ela sentou em cima e começou a chorar. E eu dei umas batidinhas no ombro dela, que eu não tinha a menor ideia o que falar, né? Não tinha nem um ano casado, não sabia o que falar com ela. Não, verdade é que agora tem 48 anos casado, eu ainda não sei o que falar. Mas eu também, naquele dia, eu tinha um nó desse tamanho na garganta. Pensei, se eu tentar falar, vou chorar também, né? E eu não sei vocês, mas eu acho que o marido deve tentar ser macho pelo menos o primeiro ano, né? Então não falei nada, eu fui usar o banheiro. Quando eu dei descarga, um cano caiu da parede e começou a jorrar água, né? E eu tinha que ir lá e colocar de volta. E eu fui lá fora e eu sentei e disse, Deus, o que é que eu fiz? Estamos aqui, isso é horrível, não tenho dinheiro nem para isso. Vai chegar o fim do mês, eu não vou ter dinheiro para pagar as contas. Vai ser uma vergonha para o Senhor, para a causa do Evangelho, para mim, para a Pâmela, para Jocum. E Deus disse, Jimmy, para aí. Agora, quando eu conto a história, tem muitas palavras, né? Mas, na verdade, quando Deus fala conosco, não tem tantas palavras, não é verdade? É espírito com espírito, de repente vocês sabem, né? Mas não dá para contar assim, que seria uma história ruim. Aí Deus, aí eu, aí Deus, aí eu. Tem que usar palavras, então, mas Deus disse, para aí, Jimmy. Eu não te chamei para o Brasil? Eu disse, eu achava que sim, né? Quantos já ficaram escorregadio assim com Deus? Ele disse, eu não supri para vocês virem? E 3 vezes para ir do Havaí para o continente, de ir da América, dos Estados Unidos para a Colômbia, e de Colômbia para o Brasil, Deus fez milagre de última hora, financeiro, assim, para poder comprar passagem. Eu disse, o Senhor supriu mesmo, não posso negar isso. Ele disse, e seus líderes não oraram e confirmaram sua vinda? Eu disse, eles confirmaram, mas eu tenho quase certeza que foram irresponsáveis. Mas, Jimmy, se eu te trouxe até aqui, eu não posso cuidar de você aqui? Teoricamente, né? O que estava acontecendo naquela conversa? Eu estava falando as circunstâncias, os fatos para Deus. E ele estava me lembrando da verdade, né? Aí descobrimos que Loren ia estar na Serra Negra, mas eu expliquei para Deus que eu não podia ir porque não tinha dinheiro, né? Aí, no outro dia, vem um missionário australiano, trabalhava com a Missão Amém. Mal nos conhecia, porque a gente tinha poucos dias no país, né? Ele disse, eu vendi meu fusquinha e eu orei e perguntei a Deus o que devia fazer com o dízimo da venda. Ele disse para te dar uma parte, ele me deu um envelope. Depois ele saiu, abriu o envelope e eu olhei. E era exatamente a quantia para nós dois fazer aquele retiro de missionários lá na Serra Negra, no hotel lá. Então eu disse, Senhor, eu entendi. Então eu arrumei uma carona de graça com os missionários da Betânia, da editora Betânia, né? E fomos embora. Chegando na Serra Negra, pagamos nossa conferência e registramos. Aí eles nos apresentaram ao organizador e eles, com Jocum, né? Falando inglês, né? Porque a gente não falava português. Então vocês sabem já sobre Loren? Eu disse, não, sobre o que sobre Loren? Porque
Meu sonho era a Lauren nos apresentar aqui no Brasil, né? Isso é muito estratégico e para a autoridade espiritual, então, é incalculável o valor disso. Mas ele disse, Lauren tem problema na garganta, ele não pode falar durante 7 semanas. Então ele não vem. Eu disse, ai. Mas já tinha pago, né? Então resolvemos curtir a piscina e tal. Foi boa ideia, porque a gente não viu piscina por anos depois. Mas a gente era muito mais novo do que os outros. Eu tinha 24 anos e Pamela 21. Eu acho que a outra pessoa mais nova lá tinha 35. Então, tínhamos muitas conversas assim. Chegava, apertava a minha mão, falava, que bom ver jovens aqui. Quem são seus pais? A gente falava, nós temos pais, né? Eles não nos acharam debaixo de um repolho. Mas nossos pais estão nos Estados Unidos, nós estamos aqui como missionários. Com quem? A gente falava, com jovens com uma missão, Youth with a Mission. Nunca ouvi falar. E eu, é um segredo muito bem guardado, né? Mas falei, o que é que vocês querem fazer aqui? Disse, nós queremos recrutar e treinar jovens para participar em evangelismo mundial. Jovens brasileiros? É o tipo que tem por aqui, né? Acho que é o jeito. E vai ter rapazes e moças? Deus os fez, homem e mulher, né? Acho que... vai ser uma bagunça. E quanto é que vai pagar? Não, acho que não entendeu. Nós não queremos empregados. Nós queremos irmãos que possam ficar ombro a ombro conosco em igualdade e lutar pela causa do Senhor. Não vão trabalhar se não pagar, não. E aí chegava a pergunta final, decisiva, né? E quem vai pagar as contas? E Jesus? O que é que está acontecendo naquelas conversas? Eles estavam me dando a sua versão dos fatos. E eu estava me agarrando, tentando segurar na verdade. Né? E não era só estrangeiros também, não. Passaram uns 2 anos e nós estávamos morando no primeiro terreno da Jocum, lá em Contagem. Não tinha luz, não tinha nada. Banheiro era aquela casinha lá fora. E todo jocumê tinha que ter balde, porque tinha que ir na cisterna e tirar qualquer água que você queria usar para... Né? Assim, na garra, assim, correndo atrás desse sonho. Aí eu preguei numa pequena igreja presbiteriana, uma noite lá em Contagem, e depois veio o irmão para mim, disse, quanto é para vocês pôr luz lá? E eu tinha acabado de fazer o orçamento, porque foi oferecido a gente puxar da sede da fazenda que nós compramos um canto. Eu falei, é tanto. Ele disse, eu posso te ajudar com isso. Passo na minha casa quarta-feira às 18 horas. Então, quarta-feira, 17 horas, eu já estava na esquina, né? Porque não tinha carro e é difícil depender de ônibus. Mas eu não fui, porque eu não queria ser patético também. Mas 18 horas, toquei a campainha e ele me convidou para entrar, me sentou no lado da mesa, ele sentou no outro. Tinha uma caneta na mão, tirou o talão de cheque e disse, qual é a data? Eu falei, ele está escrevendo. E ele escrevia um pouco e balançava a caneta na minha cara assim. Isso que vocês querem fazer não vai dar certo. Todo país tem seu chamado. Vocês, americanos, são chamados para alcançar o mundo. Nós, brasileiros, somos chamados para alcançar o Brasil. Aquela vez a conversa só teve um lado, porque
Eu não sou bobo, né? Ele não tinha assinado o cheque ainda, eu não vou brigar com ele. Mas ele estava me dando sua versão dos fatos. Né? E eu quero que vocês vejam comigo hoje que você não pode viver sua vida limitado pelas circunstâncias materiais. Muitas vezes as circunstâncias são contra nós, mas sempre a verdade é a nosso favor. Nós temos um futuro glorioso, uma esperança inapagável, uma herança eterna com o Senhor. A verdade sempre é a nosso favor. Neste caso, dos exemplos de hoje, fevereiro de, acho que era 2020, quantos de vocês a pandemia bagunçou seu conceito de qual ano aconteceu o quê? Parece que 2020 não aconteceu, né? Então, mas acho que foi pouco antes de estourar a pandemia, né? Tivemos The Send no Brasil. E quando começamos a venda de entradas, eles encheram o Morumbi em poucas horas. Depois o Pacaembu primeiro, depois sei lá. Mas encheu um segundo estádio dentro de 2 semanas e abriram um terceiro em Brasília, que é Mané Garrincha, e também encheu, né? Então, chegou o dia 8 de fevereiro, eu fui para a conferência em Brasília, né, da CEN. Começou 9 da manhã, às 4 horas da tarde, e eu estava programado para falar. Então, eu saí na plataforma lá, um mar de jovens, assim, enchendo aquele estádio. E estão lá em pé desde 9 da manhã, né? E choveu o dia todo em Brasília. Mas eu não vi desânimo, não vi cansaço, eu vi era zelo e devoção e um amor ardente e um desejo de fazer a vontade de Deus, de ouvir a palavra do Senhor, né? E eu pensei, os fatos não prevaleceram. O que prevaleceu foi a palavra do Senhor. Então, a gente só vai saber de muito de nossa herança no Senhor, do poder dele para conosco, né? Da glória dele, nós vamos saber quando ele nos der olhos para ver. Não é só pensamento positivo, é uma experiência espiritual, onde Deus te dá essa capacidade de contemplar não somente as circunstâncias, mas de contemplar a verdade que está acima das circunstâncias. E eu não estou te falando que você deve negar os fatos. Você devia aceitar os fatos. Eu fiquei espantado durante a pandemia quantas pessoas são capazes de aceitar qualquer mentira. Eu fiquei espantado mesmo. Nós não devíamos viver negando a realidade. Mas saiba, a verdade é transcendente. Ele se sobrepõe às circunstâncias. Pode ser que você esteja cercado pelo exército da Síria, mas está cercado também pelas carruagens de fogo. Nós precisamos ter a capacidade de incluir as carruagens de fogo em nossos cálculos sobre a nossa situação. Nunca presos pelas circunstâncias, mas libertos pela verdade. Amém.